Nós estamos dando continuidade a essa visão que Deus tem nos dado do corpo de Cristo, tanto na regeneração quanto na vida. Ou seja, quando nós olhamos o corpo de Cristo na regeneração, o Senhor não nos deixou órfãos. Ele providenciou o meio para nós vivermos nesse mundo. Mas essa ideia institucional da igreja é tão forte no homem que nós temos às vezes o hábito de linguagem de dizer quando a igreja for. Eu prefiro dizer quando a instituição virar igreja, ou quando na Assembleia dos Santos a igreja de Cristo se manifestar, porque a igreja de Cristo e nem sempre as pessoas estão vivendo no corpo. As pessoas às vezes estão vivendo de acordo com as suas normas e as suas regras. E o Senhor, quando disse para que nós fizéssemos discípulos, Ele foi enfático em dizer, no texto que nós lemos aqui no início, o pastor Simão estava lendo, em Mateus 28, versos 18, 19 e 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E faz uma ênfase aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aquilo que o Senhor ordenou não é algo passível de mudança pelo homem. Eu falei uma vez para uma pessoa da igreja, falei, você sabe que aquela pessoa que você recebe na tua casa não é do Senhor. É uma pessoa que profana a palavra de Deus. E ela fala, não, mas eu faço por amor. A Bíblia diz lá em 2 João, diz, aquele que ultrapassa essa doutrina, não recebais em casa. A primeira coisa que fala, não recebais em casa. E vem com esse texto de Jó que diz que na sua casa não haja injustiça. Às vezes nós estamos trazendo aquilo que é mundo para ficar dentro da nossa casa por causa daquilo que nós achamos. E a lógica de Deus não tem a ver com a lógica do homem. Nós raciocinamos de uma maneira um tanto ao quanto cartesiana, e Deus pensa diferente, Deus é soberano. Nós temos uma vaga ideia, e Deus tem um conhecimento. Então, aos filhos, cabe obedecer e acatar e cumprir, porque essas são normas. Eu não sou um teólogo. O Senhor me tirou da engenharia para ser pastor. Eu não acabei de ser engenheiro, eu continuo sendo engenheiro e trabalho como engenheiro. Mas o Senhor me colocou nisso. E dentro dessa visão que Deus tem me dado, eu vejo a palavra de Deus de 3 formas, com 3 tipos de conteúdo. Ela tem as informações, que são os fatos ocorridos para ver o que ocorreu com os povos quando obedeciam ou não obedeciam a Deus. Mas o fundamento da palavra, ele tem os conceitos. E esses conceitos são os que ficam em nós. E as determinações que Deus fez. E essas determinações não são para ser discutidas, são para ser cumpridas. O Senhor fala, faz assim, você faz assim. Nós olhamos, não há lógica nenhuma naquilo que foi dito, por exemplo, de Isaías ficar nu. Talvez nós disséssemos que ridículo. Que coisa mais sem nexo, e é sem nexo. Ou, quando aconteceu com Oséias, casar-se com uma prostituta. Pedro estava lá no terraço, estava com fome,
e ele começou a ver que vinha do céu algumas comidas que para ele, judeu, era impuro. E Deus falou para ele: come. Ele falou: não. E Deus falou: não torne impuro aquilo que Deus purificou, dando a entender até o ministério de gentios. Mas nós temos que entender claramente o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, para nós vivermos no corpo e não apenas termos sido batizados no corpo e vivemos para nós e não para o Senhor. A igreja é o lugar onde Deus opera as suas maravilhas e onde Deus faz com que os seus filhos sejam abençoados. Esqueça a instituição. A igreja é esse lugar. Tanto é que a palavra de Deus fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. As pessoas, quando congregam, não têm essa visão, por causa da forte tendência da instituição. Não estão olhando a igreja como a igreja é, como o corpo, o organismo vivo, a operação do poder de Deus. Estão olhando o meio de reunião para defender um ponto de vista, e não a operação do poder de Deus ali. Nós estamos vivendo a época mais preciosa de toda a história da humanidade, embora achemos que seja a pior. Esse tempo é o tempo da igreja, é o tempo da manifestação do poder do Espírito Santo, é o poder que Deus colocou na terra. Quando o Senhor falou, e Mateus registra bem isso, fala: ide pregar, e diz: está próximo o reino dos céus. Quando ele estava falando está próximo o reino dos céus, ele não estava dizendo o céu onde vamos morar. Não está falando lá temporâneos, ele está falando o reino dos céus chegou a vocês. Ele está falando do período da igreja. Ele não está falando do reino de Deus, que é de eternidade a eternidade. Ele está falando na plenitude dos tempos, da idade que nós estamos vivendo, aquilo que é a igreja de Cristo. Eu vou me permitir fazer um gráfico, porque gosto, profissionalmente até assim, desculpe, mas meu raciocínio é muito matemático. E é do tipo, eu não sou filosófico. E eu gosto de pensar com números, com traços, com gráficos e com visão. E quando vejo o Evangelho, vejo ele extremamente matemático. Ele extremamente operacional e real. E não tão, às vezes, filosófico quando as pessoas querem pensar. Vejo ele prático, operador. Tanto que as premissas que ele coloca são iguais. E a operação, a funcionalidade dele é enorme. Eu falava com uma pessoa, conversando ontem, depois da reunião, fala que eu vejo que se comparasse um carro, às vezes nós olhamos a igreja de Cristo é como se fosse uma Ferrari extremamente potente. E a pessoa olha a Ferrari e pensa assim: como é que entra nele? Como é que isso funciona? Não sabe entrar, não sabe dirigir, não sabe operar, nada daquilo. Olha aquilo ali, é como um painel de um avião. Você olha aqueles botões e está falando: que coisa linda, para que serve? Eu não sei mexer nesses botões. A igreja de Cristo, esse poder que Deus colocou na terra, para que nesse período da dispensação da graça ficasse clara a operação dos filhos de Deus e eles se manifestassem ao mundo. Não serão muitos, porque o Senhor falou de um pequeno rebanho. Naquela época de Elias, que nós falamos que tinha 7.001, havia milhões de pessoas na terra. Milhões de pessoas ficaram perdidas. Quando houve o dilúvio, só a família de Noé salvou, milhões morreram. Não serão todos salvos, embora o Senhor venha para todos. Mas aqueles a quem o Senhor chamou, e eles ouviram, e foram regenerados no Senhor, que foram trazidos pelo Senhor, creram, esses o Senhor quer que vivam soberanamente no mundo, não com soberba,
mas soberanamente no mundo é debaixo da operação do poder de Deus. O Senhor Jesus falou: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, porque quem vai fazer em você sou eu. O Espírito Santo é o espírito da inteligência no homem. Se nós pegarmos lá no livro de Êxodo, quando tinha que construir alguma coisa, o Espírito Santo estava sobre a pessoa para que as pessoas inventassem invenções, para que ficassem inteligentes. Eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro extremamente tacanha, rigorosa, bruta, acha que toda a verdade está nele, embora até culturalmente seja muito fraco. E ele virou um dia para mim e falou: não, mas eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falei: não pode ser. Não falei para ele, mas pensei comigo: ele é burro demais. Ele tem uma dificuldade enorme até de entender as coisas de Deus. Não é que não falte cultura, não, falta ele a inteligência que sobra naquele homem que o pastor Glenn estava falando aqui, o irmão Tatinho, que ele esfregava. Na realidade, o que ele fazia nisso é que quando a situação piorava, ele esfregava a mão e falava: agora é que está bom. Eu pensava: por que vai ficar bom? Ele falou: porque eu não sei como é que Deus vai fazer, só sei que Ele vai fazer. Eu não estou entendendo como é que Ele vai fazer, mas eu vou ver um novo meio. Tantas vezes ele falou para mim, quando ainda rapaz e tinha alguma dificuldade, ele falava assim: olha, não esquenta a tua cabeça com essas coisas, não. Deixa Deus fazer. E aqueles que se levantam contra você, eles vão ficar quentes, cabeça deles quente, porque vai juntar brasa sobre a cabeça dele, aí eles vão ter cabeça quente. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é o meio pelo qual nós estamos protegidos nesse mundo das trevas exteriores, e é o meio pelo qual nós contemos as trevas exteriores. Vocês ontem estavam assustados com o que aconteceu aqui, e eu brinquei com algumas pessoas dizendo: deve ser terrível viver numa cidade violenta. E não pensem que eu trouxe, não. Só vim eu, minha esposa e minha filha. Mas as dificuldades fazem nós confiarmos mais. Eu fico pensando nos irmãos que passam lá na Colômbia, aquelas dificuldades que eles passam, o quanto eles confiam no Senhor e o quanto o Senhor os preserva e o quanto são vitoriosos. Quem barra essas ações das trevas que o diabo coloca, os principados e potestades, para destruir a igreja? A enfermidade é tratada na igreja. A tristeza, a angústia, o problema é tratado na igreja. É nesse momento que nós nos reunimos em nome do Senhor. A igreja não é um local de pessoas que são poderosas em si, são pessoas que são dependentes do Senhor e estão reunidas em nome do Senhor para a glória do Senhor. E às vezes a pessoa vai orar por você, você olha para a pessoa e fala: esse não tem, parece que não é uma pessoa tão espiritual assim. Mas não interessa a pessoa, interessa quem está operando. Nós somos canos. A água corre através de nós. Quando você abre a torneira e vê a água cair, você se alegra com a água, mas você não pensa no cano. Fala: que beleza esse cano. Só na propaganda da TIG. Mas você não fica pensando no cano, que maravilha de cano, esse cano é uma beleza. Você usufrui da água, você gosta até do servidor de água, mas você não vê o meio de transporte. Nós somos o meio de transporte das bênçãos do Senhor. Por isso que é importante nós tomarmos a visão que nós somos canos. Porque a bênção vem do abençoador para o abençoado, através daquele que nada fez a não ser transportar. Eu sou bênção para o outro é bênção para mim. Eu quero voltar aqui à criação e quero fazer um gráfico. Eu vou chamar, embora criação com R, porque entendo que esse período aqui é um período do homem, de Adão. E houve um período aqui anterior à Terra,
que houve uma criação em que Satanás destruiu todas as coisas, foi quando aqui o Senhor começou essa obra de criação e a terra era sem forma e vazia. Aqui operava no mundo o sistema de Deus. O mundo era operado por Deus. O sistema operacional do mundo, ele raciocina como um computador. O que fazia ele funcionar era o sistema de Deus. E o homem desobedeceu a Deus e teve um ponto, que eu vou chamar de ponto Q. Foi quando o homem caiu. Nessa trajetória da vida, o homem tinha uma alma viva, um corpo vivo, uma alma viva e um espírito vivo. E o homem, nesse período de queda, ele saiu do sistema de Deus e implantou um outro sistema no mundo. E aquilo que era a terra virou mundo, virou cosmos, o sistema implantado. E nós vamos chamar isso aqui, o sistema funcional, de sistema do mundo. O sistema operacional, aqui o mundo jaz no maligno, aqui o mundo jaz em Deus. Deus operava no mundo, o homem falava com Deus, e nós lembramos que a primeira coisa que o homem teve quando caiu foi medo da voz de Deus. Ele não teve medo porque ele estava nu. Ele teve medo da voz que ele não mais conhecia, que ele não tinha conexão. E Deus fez uma primeira operação no mundo. A maldade multiplicou no mundo de tal maneira, por causa desse sistema operacional, que Deus fez um juízo no mundo em Noé. Os irmãos têm noção de quanto tempo levou isso daqui? Vamos chamar da queda em diante. Daqui a aqui, eu fiz uma contagem de tempo. Eu sou meio dado à insônia, e as insônias servem para a gente estudar. Aqui levou 1666 anos. Até que entrou na arca. E Deus fez esse juízo em Noé. E muitas coisas foram acontecendo. Logo adiante, Deus fez uma promessa, separou um povo em Abraão. E aí foi caminhando a humanidade, até que na plenitude dos tempos veio Jesus. E eu vou simbolizar Jesus aqui como a cruz. Isso tudo foi preparado desde a fundação do mundo para que isso ocorresse. Mas nós estamos olhando todo esse mundo, o que aconteceu com o mundo. Ele era um sistema, era para o mundo caminhar nessa direção, nesse sistema, e saiu para um sistema paralelo, que é o sistema em que Satanás atua no mundo. Todas as coisas no mundo são do maligno. Assim como aqui havia, nesse período, haviam trevas, aqui o mundo está em trevas. Porque depois da queda do homem, o mundo ficou em trevas. Tanto é que nós lemos ontem um texto da palavra de Deus dizendo: aqueles que estavam sentados na região das trevas viram uma grande luz. Luz é característica de Deus, Ele é o sol da justiça. Ele é luz. E fora de Deus há trevas. Quando a terra ficou aqui vazia e fria, é porque a terra se afastou de Deus. Quando Satanás se rebelou, ele não é luz, ele não tem luz. Eu estava um dia viajando de madrugada, e tudo escuro, e eu com a luz do carro. E eu comecei a olhar e falei, a visão, a gente vai passando o tempo, a visão diminui um pouco. E eu olhando o farol do carro, eu falei, esse farol é bom.
Mas é difícil iluminar porque era uma madrugada muito escura. E continuando a viagem pela madrugada, eu depois vi no horizonte aquela coisa linda, o vermelho. E aquilo começou a ficar forte, forte, forte. E eu falei, acendeu o mundo agora. Eu comecei a pensar, Senhor, eu estou aqui com tantos watts para manter essa luz que eu estou vendo. Agora esse mundo está iluminado pelo Senhor. Veio calor, eu precisei do ar ligado, o ar-condicionado ligado, porque logo esquentou. Esse é o menor dos sóis de um Deus Criador de todas as coisas. O mundo estava em trevas e agora o mundo vive em trevas, embora você veja a luz do sol, mas você não vê o sol da justiça no mundo, porque o mundo está debaixo dessas trevas. Indo nesse período aqui, nós vamos chamar o período aqui que termina de arrebatamento dos santos. Esse período daqui a aqui é o período em que Deus dispensou da graça dele para todos, para os gentios. E esse período aqui também é aquele que o Senhor Jesus anunciou. Isso daqui que vai da cruz até a ascensão dos santos, o arrebatamento, chama-se Reino dos Céus. É o período da igreja, é o período do Espírito Santo no mundo. Quando fala do anticristo, fala a um que o contém. Quem é que contém o Espírito Santo de se manifestar no mundo? É o Espírito Santo. O anticristo de se manifestar no mundo é o Espírito Santo que o contém. É o período da igreja. Quando o Senhor falou, eu não vou deixar vocês órfãos, Ele falou, eu te resgatei das trevas para a luz, eu fiz uma obra regeneradora em você, para que você não confie mais em você, e para que você não esteja firmado em você, eu coloco em você o meu Espírito. Eu estava ouvindo um cântico, e as pessoas cantando, e levantando o braço, e glorificando a Deus, falando, não retires de mim o teu Espírito. Eu falo, Senhor, graças a Deus, não preciso cantar isso, porque o teu Espírito vive em mim, porque eu sou regenerado, porque o meu Espírito foi vivificado exatamente porque o teu Espírito habita em mim. Esse período é o período que nós estamos vivendo. Chegou a nós o reino dos céus. E a igreja termina quando entra o período trágico da grande tribulação. Continuando esse quadro, mais aqui embaixo, dá para ver aqui? Os de cá não veio. Puxa um pouco daqui, ó. Depois fico sem. Estou dizendo para ele, depois eu fico sem a minha cola. A partir daquele ponto, vou chamar de novo aqui, daqui do arrebatamento, ao período na terra, o período que a palavra de Deus diz que é o período mais trágico, chamado a grande tribulação. Eu coloquei ele grande aqui, embora eles sejam apenas 7 anos. E depois desse período da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará. E Ele voltará e estabelecerá um juízo na terra, chamado juízo das nações. Estou colocando tudo isso para nós entendermos e termos uma dimensão do Evangelho. E essa linha que continuaria aqui, que seria se o homem não tivesse caído, ela está passando por aqui. E entra o período do reino milenar do Senhor Jesus. Aqui o juízo final.
e aí tudo volta como no início. Só que sem pecado. Esse é o projeto de Deus. O homem caiu. E essa volta toda que está sendo dada aqui é para voltar ao início, para voltar à criação. O homem, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Quando ele morre aqui na terra, o corpo vai para o cemitério, uma nova criatura, a sua alma e seu espírito vão para Deus. Se ele é ímpio, o espírito já é morto, o corpo vai para o cemitério e a alma vai para o inferno. E ele está completamente separado de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando isso ocorrer, o arrebatamento dos santos, o homem vai receber de volta o corpo. Porque Deus criou o homem para ele ter corpo, ter alma e ter espírito. Às vezes as pessoas ficam imaginando que nós vamos ter alma. Vamos ficar só como alma. E até fazem aquela figurinha que a religião ensina, a pessoa fica pensando em arpinha, em coisas infantis, quando na realidade o Senhor vai colocar aquilo que era o projeto dele para o homem, são novos céus e nova terra. E disse para aqueles que forem elevados aos céus, os santos, os regenerados, eles fazem parte da igreja de Cristo. Essa igreja que um dia nós fomos batizados no seu corpo, é ela, não é a instituição que subirá. Por isso nós temos que perder a visão e tirar esse ranço que ronda a nossa alma, a nossa mente, de igreja e instituição. Porque nisso nós não estamos vivendo a vida do corpo, estamos vivendo a vida institucional, estamos morrendo de sede do lado da maior fonte de água, que é a igreja de Cristo, onde um é membro um do outro. Está alguém entre vós doente? O que faz com ele? Aí fala, não, corre com ele para o hospital agora, rapidinho, tem um médico na igreja. Tem algum médico aqui presente? Não que os médicos sejam dispensáveis, mas a igreja, o Senhor deu poder. O Senhor, quando falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O que ele falou mais? Falou mais para expulsar os demônios, curar os enfermos. E nós ficamos nisso aí ouvindo, e nós ficamos discutindo as coisas no plano teórico. Nós começamos a achar o evangelho lindo no plano teórico. Nós olhamos todas as coisas e gostamos de discutir o mais detalhe do detalhe, mas tudo no campo teórico. E a visão prática? Cumpra-se em mim, Senhor, agora eu estou aqui para fazer a tua obra. Por isso que nós temos que ter a visão que a graça nos leva a trabalhar. Não é o trabalho próprio, ou o trabalho que nós queremos fazer, ou que nós pensamos fazer, é aquele que o Senhor disse. Uma certa feita, o Senhor falou no meu coração. Eu estava passando de carro na Cinelândia. A Cinelândia do Rio de Janeiro, à noite, é o lugar onde ficam as prostitutas, os travestis. E era mais ou menos umas 7 da noite. Profissionalmente eu tenho muito contato com Petrobras, e ali perto é uma sede da Petrobras. E eu parei no sinal e vi um travesti na rua, um cara de homem, mas com aquele vestimento de mulher, aquela coisa feia, estranha. E eu pensei comigo, falei, que coisa horrível. E o Senhor falou no meu coração, vai lá e fala do meu amor para ele. Porque eu pensei logo de cara, Senhor, não falei ao Senhor, mas falei comigo mesmo, falei, mas todo mundo me conhece. Se alguém passar e falar, olha o Jader conversando com travesti, aqui cantando travesti, alguma coisa está fazendo. E eu comecei a pensar na minha lógica,
no meu conceito das coisas pessoais. E fui caminhando, e aquilo foi me incomodando o coração. Eu falei, eu não posso falar com ele. O Senhor me arranja outro. E aquilo ficou firme no meu coração, até que eu dei uma volta, parei o carro uma certa distância e vim andando a pé constrangido. E falando, tomara que ele já tenha saído. Do ponto, até que eu cheguei perto do ponto onde ele estava, olhei bem, ele olhou, deu um sorrisinho para mim. E aquilo foi intimidador para mim também. Porque já pensando na cabeça dele, ele falou que nós íamos ter algum acordo ali. E eu falei para ele, você saiba que Jesus ama você. Não o que você faz ou como você está, mas pelo que você é. E aquele quadro mudou. Porque aquela pessoa que ficou com o risinho, de repente mostrou uma face de espanto com aquilo que eu estava falando. Eu confesso que meu coração batia forte. Eu estava fazendo uma coisa constrangido. Mas eu estava fazendo. Eu não estou me colocando como exemplo, estou colocando o caso para nós olharmos que o Senhor nos coloca. Falei o que tinha que falar para ele. Falei, olha, você creia no Senhor Jesus, Ele morreu por você, Ele te atraiu a morrer com Ele. Falei toda a mensagem da cruz. Dei um folheto para ele e saí com alegria no coração, leve, por ter cumprido a vontade de Deus. Mas foi constrangedor. Quando nós fazemos o trabalho de Deus, nem sempre o trabalho de Deus parece para nós uma coisa agradável. Muitas vezes o Senhor vai falar conosco e nós pensamos que é loucura, nós precisamos ficar no campo mental, filosófico. Um dia vai ter uma oportunidade, quem sabe se ele... E o Senhor fala, vai lá agora. E fala. Mas ele é capaz de não entender. O problema de entender não é nosso. Eu oro por todo enfermo. E não pense que cada vez que eu oro por um enfermo, o diabo não coloca. E você? Eu tenho que dizer, eu sou do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que é do Senhor. Não estou fazendo de mim, estou fazendo dele. A igreja de Cristo é o meio pelo qual o Senhor opera as suas maravilhas. E nós somos o corpo. É verdade que você foi atraído ao corpo de Cristo? Isso é fato? É real? É verdade que você morreu mesmo com Cristo? É? Mais ou menos? É fato? É fato. É fato que Jesus Cristo ressuscitou? E você nessa? Também. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso. E nós vivemos isso no corpo de Cristo. E tem trabalho nesse corpo. E nós temos que entender que esse é o período mais poderoso da terra. Nós pensamos, foi Moisés quando atravessou o mar. Não foi Elias quando desarmou os profetas de Baal. Foi naquele período que o Senhor Jesus andou com os discípulos. O Senhor falou, as obras maiores são depois de mim. São essas que eu coloquei vocês para fazer. O Senhor colocou uma carreira. Atos capítulo 20, verso 17 a 24. Acho que algum irmão pode ler. Atos capítulo 20, de 17 a 24. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse:
Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Não é nada animadora a história que ele conta, o meu colega de profissão Paulo. Ele fazia tendas, eu faço obra. E esse Paulo aqui, ele está dizendo, ele serviu com humildade, com lágrimas, com provações, ciladas, me sobrevieram. Ele falou, mas jamais deixei de anunciar alguma coisa proveitosa, de vou ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, agora eu vou para Jerusalém. Ele não falou assim, eu estou com uma vontade de ir a Jerusalém. Ele não falou exatamente isso. Ele falou, estou com uma vontade tão grande de vir a Jerusalém. Eu vim para Londrina com uma vontade enorme de vir a Londrina. Primeiro porque esse convite foi honroso para mim, glorifiquei a Deus por essa oportunidade. E tenho a oportunidade de estar junto com a minha família. Hoje eu estou feliz, meu irmão vem, minha outra irmã vem, é uma oportunidade rara de nós quatro estarmos juntos e estar com os meus irmãos de todo o Brasil que têm a mesma experiência, que creem da mesma forma, que são regenerados em Cristo Jesus. Então eu vim para aqui com uma alegria muito grande, eu não fui constrangido, mas Paulo disse que ele foi para Jerusalém, mais ou menos como eu fui falar com o travesti, ele falou, vontade de ir, não, mas vou. Ele foi constrangido a ir para lá. Mas em nada considero a minha vida como preciosa. O fato da nossa vida no corpo de Cristo é que a nossa vida não pode ser preciosa senão a vida de Cristo, senão a vontade de Deus. Não estou falando de você se colocar numa disciplina, estou falando para ficar debaixo da submissão do Senhor. Deixar de fazer. Às vezes nós sempre pensamos num campo filosófico e não no campo prático da vida do corpo. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falavam entre eles, entrou um intruso na conversa. Quando a Trindade Divina falava, a quem enviaremos? Ele não perguntou a alguém aqui, mas na comunhão Isaías entrou no meio da conversa e falou, eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entrou nessa conversa, se você reparar, é uma conversa da Trindade Divina, em que ele se meteu no meio. A nossa visão do corpo de Cristo é exatamente essa. O Senhor, da mesma maneira que nos atraiu a seu corpo para nos dar vida, assim como Ele vive em nós, assim como no seu corpo está marcado e é o atestado da nossa regeneração em Cristo, Ele nos colocou no seu corpo na terra para que nós fôssemos bênção para o mundo. Não é para que nós nos fechássemos em pensamentos, em linhas filosóficas. É para que nós mostrássemos aquilo que o Senhor tem para o mundo, para que as pessoas conhecessem ao Deus verdadeiro. Nós estamos vivendo uma época de grande confusão em que a palavra de Deus é banalizada.
que as pessoas falam que o Evangelho cresce e é um período de maior, período mais obscuro que eu vejo, em que as pessoas falam em Jesus, mas não creem em Jesus. Falam nas coisas de Jesus, nas coisas de Deus, mas não creem e não vivem a vida de Deus. A instituição se tornou tão poderosa e a ideia institucional se tornou tão poderosa que as pessoas ficam cercadas por isso. E as pessoas gostam. No fundo, as pessoas pensam que o local da congregação é o local da sua ascensão. É o local que ele aparece. Como aquele homem que foi na igreja, na nossa reunião de igreja, e falou: eu quero um cargo aqui. Falou: mas que não tem cargo. Aonde pôs Deus? Deus fez essa divisão. Ele chamou para trabalho, e não para trabalho individual, para trabalho no corpo. Não tem indivíduo, tem corpo. Na individualidade somos membros do corpo. E nesse trabalho no corpo é que nós somos vitoriosos. Aí que a obra de Deus é feita. Nós pensamos que nós podemos fazer sozinhos. Engano. Nós fazemos com o irmão. O meu limite termina exatamente quando começa do outro. A minha capacidade termina onde começa do meu irmão. Isso não é uma tolerância ou uma aceitação entre irmãos, é a vida no corpo. Eu posso considerar que um é mais inteligente, o outro é mais bonito, eu simpatizo com esse, eu simpatizo com aquele. Eu tenho dito à igreja: se acostuma com os seus irmãos, porque é com eles que você vai ficar sempre. Não são as características agradáveis, ele ser bonito, inteligente, cheiroso. Olhe para o seu irmão como membro do corpo. Eu gosto muito de um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Que a palavra de Deus diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Você pode olhar e falar: eu conheço esse fulano, eu sei como é que ele é. Sabe de uma coisa? É ficar com o pé atrás com ele. Ele é uma pessoa boa, mas ele tem umas coisas esquisitas nele. Fica preparado. Ou cremos ou não cremos no fato da regeneração em Cristo. A palavra de Deus diz: se conhecíamos segundo a carne, não conhecemos mais. Essa pessoa passou por uma obra. Esse corpo que você olha, que é igual àquele anterior que você via, nele passou uma morte e uma ressurreição. Por isso que a palavra de Deus diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Você olha o mesmo invólucro, mas dentro há um tesouro, vida de Cristo. E esse é o seu irmão. Esse é o fato real que nós temos que considerar na nossa vida, na vida do corpo de Cristo. Considerar que o nosso irmão, ele passou por uma obra de regeneração. Às vezes nós pensamos em aceitar simplesmente uma coisa da alma. Não, ele vem, coitado, ele está tão massacrado pelo tempo, eu recebo. Isso é alma. Mas há uma coisa muito mais profunda do que isso, que é a obra de Deus, que é formada no espírito do homem, que leva cada um a reconhecer a obra de Deus na vida do outro. Você é capaz de olhar para o seu irmão e dizer: esse aqui Cristo operou na vida dele. Eu me lembro quando o Senhor me levou
a olhar esse texto foi como pastor olhar para uma pessoa e falar assim: eu não gosto muito dessas pessoas, não. Tem algumas pessoas que são extremamente chatas para mim. E quando eu estava à noite estudando a palavra de Deus, Deus falou assim: olha, você conhecia segundo a carne, mas agora não é mais assim. Nós sempre estamos pensando que o processo de regeneração, embora vai haver um aperfeiçoamento, o processo de regeneração foi feito de uma vez por todas. Você não foi morrendo esquartejado, você morreu de uma vez. Não foi morrendo em parte, tirou um dedo, outro dedo e foi morrendo. Você morreu. É verdade? É verdade que morreu. Mas nós pensamos na perfeição. E o Senhor fala: sede perfeitos. E a palavra perfeição não é uma palavra que nós estejamos livres com as nossas atitudes, que sejamos completamente livres de qualquer erro. A palavra perfeição significa maturidade, conhecimento, intimidade com Deus. Isso a palavra de Deus mostra claramente a nós em Efésios capítulo 4, dos versos 10 a 14. Alguém pode ler Atos capítulo 4, do verso 10 ao verso 14. Desculpe. Efésios 4, de 10 a 14. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E ele concedeu, a palavra de Deus diz assim, que Deus concedeu que nós fôssemos com uma finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento. Se há uma coisa que o diabo não quer, você sabe que ele está presente aqui. Ele já jogou coisas nas mentes das pessoas, jogou distração, conversa, pensamento. Eu conheço o diabo mais do que vocês pensam, porque ele tem sido um constante operador perto de mim. A minha família sabe bem disso. Eu tenho visto a obra dele. Ele não quer de maneira nenhuma que nós cheguemos à visão do corpo, para que nós vivamos fora do projeto de Deus. Que embora tenhamos sido batizados no corpo, não vivamos no corpo. O aperfeiçoamento só vem no corpo. O Senhor diz nessa palavra, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com a finalidade. Qual é a finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção. O corpo de Cristo, ele é construído. E ele é construído pela ação dos membros do corpo. Nessa igreja. Nisso que é a igreja. E através dessa igreja é que nós vamos ser unidos. Nós não somos unidos porque aceitamos na nossa alma, nós somos unidos porque cumprimos a vontade de Deus. É o que o texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aonde isso? No corpo. Mas nós temos uma ideia tão forte social da instituição, que nós pensamos que a aceitação é uma aceitação
Hoje eu vou aceitar esse meu irmão, ele é todo esfarrapado desse jeito, mas eu aceito. Ele pode estar com esse estado, mas a minha visão para ele não é de um esfarrapado, é de um regenerado. Se eu antes o conhecia segundo a carne, agora não o conheço mais assim. E a unidade da fé não se obtém por força do pensamento do homem. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ele que faz essa obra. Mas quando nós vivemos no corpo, vivemos essa realidade, diz para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. As pessoas ficarem firmadas em si, gostando dos seus discursos, filosofando. Eu gosto muito de um texto em Provérbios, que ele diz que as palavras são meras. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminho para a pobreza. Na outra versão diz assim: meras palavras levam a penúria. É ficar só de papo. Não é papo em relação às coisas de Deus. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus, nós temos que viver essa vida. E a vida sai um pouco daquilo que nós chamamos de um meio fechado em que nós operamos. A igreja, ela sai, a igreja opera. A palavra de Deus diz que quando na congregação dos santos entram ímpios, os segredos do seu coração são revelados. Por vezes as pessoas entram na congregação dos santos e a palavra de Deus é falada, e a pessoa pensa que está falando dela. Eu me lembro de um caso na igreja que a pessoa entrou e saiu do culto brigando com a mãe. Falou: olha mãe, nunca mais volto nessa igreja, porque você vai lá, conta para o pastor e ele fica me dando indireta. Você tem a língua solta. E no mesmo dia que aconteceu isso, o outro disse: olha pastor, eu sei que andaram falando de mim. Eu tive que explicar, não foi indireta que eu dei para você, foi uma direta que Deus lhe deu. Agradeça ao Senhor por ter feito isso, porque eu não sei nada a teu respeito, mas o Senhor sabe tudo a teu respeito e te ama. Ele só chama quem Ele ama. E se Ele repreendeu a você, ou se Ele colocou alguma coisa a você, é porque Ele te ama. E a igreja é esse local. É o local que nós nos congregamos, não com vistas a coisas bonitas, não para shows pirotécnicos. Eu estava assistindo um culto numa igreja nos Estados Unidos, enorme. E lá num determinado ponto, aquele culto extremamente bem organizado, todo mundo bonito, roupa bonita, estacionamento grande, conforto, uma coisa linda naquele templo. Aí parou um determinado ponto e agora tem desse telão enorme, um clipe sobre um balé. E era um momento de relaxamento do pessoal no meio. E aquele balé, a menina dançou o balé. Depois voltou e começou aquela conversa de novo. Eu falei: Senhor, isso é uma instituição religiosa, mas aqui não tem a tua vida, a vida do corpo. Não é uma mera crítica, é porque nós estamos vivendo isso. O tempo que nós estamos vivendo não é esse tempo precioso do reino dos céus. Se eu falar assim que chegou o reino dos céus, é o momento em que nós estamos na terra e ligamos. Quando a palavra de Deus diz que é pela igreja, através da igreja, tudo você vai ver depois nas cartas que é através da igreja. Nas cartas aos 7 pastores das igrejas na Ásia,
Só no fim do versículo é que ele fala à igreja. Ele vem falando ao pastor e diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala da vitória, ao vencedor. E não está falando de salvação, porque salvação não é de vencedor. Salvação é obra da graça. Ele está falando de vencedor, aquele que está fazendo a obra do Senhor de acordo com a vontade do Senhor. Algumas coisas chocam. Uma vez preguei sobre isso num grupo e as pessoas falam: ah, não, essa não. Nós somos salvos por meio da graça, mas só recebemos galardão por meio de obra. Ninguém vai receber galardão por fé, nem ninguém será salvo por meio de obra. Mas a palavra de Deus fala que nessa obra que o Senhor põe para nós fazermos, fala que lá no tribunal de Cristo, que é quando é arrebatado aqui, no tribunal de Cristo, que não é um julgamento, é um pódio, é uma premiação. A palavra de Deus mostra que alguns receberão galardão, outros receberão detrimento. A palavra de Deus diz que alguns são salvos como que pelo fogo. Alguns pensam que a melhor posição que tem é do ladrão na cruz, que na hora foi embora. Mas ele foi com o quê? Nada. O Senhor fala assim: tesouraste. O céu não é uma república socialista. O céu é um lugar onde nós entesouramos para a vida eterna. E o Senhor faz isso através de nós. O Senhor falou: não ajunteis tesouro na terra, que você perde, mas ajuntai tesouros no céu. Não é fazer uma relação de troca com Deus, mas falar: Senhor, eu estou no teu corpo, na tua disposição para fazer a tua obra. E isso é a igreja. Nós podemos ouvir e a gente voltar e continuar a mesma coisa. Nós podemos ter a nossa reunião formal, as pessoas quererem subir. É interessante que o Senhor, que é Deus de misericórdia, revela as coisas ao coração. Nós temos uma igreja que é pequena, filha da igreja de Londrina. Hoje tem 100 membros. Deus tem operado pela sua bondade, por exclusiva bondade do Senhor e misericórdia, porque capacidade não há o Senhor operando. Mas no ano de 2004 eu fiquei 3 meses com febre. E eu não ia trabalhar no meu escritório, mas ia pregar. E havia um grupo que se reunia continuamente orando pela minha recuperação, como igreja. Eles varavam a noite orando, pedindo que Deus me levantasse. E um determinado pastor resolveu se juntar ao grupo. E quando ele começou a se juntar ao grupo, eu tinha como uma pessoa do meu relacionamento. Até que o Senhor um dia me falou: tira ele. E na realidade ele estava junto ao grupo, mas ele estava pensando: dessa o Jader não sai. E eu posso ser o pastor desse grupo. Mas quem me avisou não foi ninguém. Quem me avisou, o Senhor falou: tira. Não é porque se eu ficasse ou não ficasse, eu sou um passageiro. Eu posso hoje estar vivo, amanhã não. Isso depende do Senhor, não é coisa minha. Nem tenho que me preocupar com isso. Mas sabe que o Senhor tem as suas ovelhas e não quer que as suas ovelhas sejam contaminadas. Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são deles. São dele. A igreja é o local onde a bênção do Senhor é decretada. Em Mateus 18, a palavra de Deus mostra que quando há a igreja no reino dos céus, o céu é governado pela terra.
Porque nós oramos em nome do Senhor e clamamos ao Senhor, e nós concordamos e ligamos. E nós desligamos. E a igreja, por isso que está alguém entre vós doente, aonde vai? Está alguém necessitado, aonde vai? Essa visão de corpo é que nós temos que ter para entendermos quem somos e onde estamos e por que estamos. Igreja não é lugar das manifestações pessoais, não é lugar da glória pessoal. Um diácono da nossa igreja foi pregar numa outra igreja que tinha um show muito forte, parte de música muito grande, muito barulho. E todo mundo fez aquilo com fumaça, com aquelas coisas todas, e som, para mexer bem com a alma, agitar a alma. E chegou a um determinado ponto, apareceu a estrela do show. E quando entrou aquele rapaz, negro, cabelo reto em cima, corte moderno, e ele entrou lá, os outros reverenciaram, até se abaixaram assim para ele, e ele cantou, e acabou de fazer aquele espetáculo com voz bonita, com ginga, com aquilo tudo, e o irmão Simão Diácono foi pregar. Ele sentou na cadeira do púlpito todo de lado e dormiu. E esse irmão não tem muito limite. Ele foi lá no ouvido dele e falou assim: porque a cruz de Cristo. E deu um berro, ele tomou um susto. Falou: fica acordado que agora você vai ouvir a mensagem. Porque fica sempre na ideia do pirotécnico, do show, da extrema organização. Não que devamos ser desorganizados, mas que devamos ficar debaixo da ordem do Senhor. Mas a igreja é um lugar que nós temos que verificar, é o lugar da operação do poder de Deus. E quando nós nos reunimos, ficamos conscientes de que quando nós nos formamos em igreja, foi agora atado o maior poder da terra. Agora foi ligado o maior poder da terra. Agora as trevas estão sendo barradas. Eu quero ver se a igreja de Cristo aqui em Londrina começar a orar, esses bandidos que estão vindo para cá não desaparecem. Porque isso é projetado pelas trevas. E se há quem contenha as trevas, é a igreja de Cristo, porque esse poder foi dado pelo Senhor. Atos 12, verso 5 diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere. Agora vamos ler juntos o que diz depois dos dois pontos. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante da igreja a favor dele. É isso que a igreja faz. A igreja opera. A igreja do Senhor Jesus, esse poder que o Senhor colocou. Nós fomos chamados ao corpo de Cristo. Fomos atraídos ao corpo físico de Cristo para a regeneração. De forma que somos novas criaturas. Mas devemos andar como novas criaturas. E só andamos como novas criaturas, não por esforço, por disciplina, por hipocrisia, por jeito de fortaleza espiritual, nem por demais filosofia. Nós chegamos e nos confessamos diante do Senhor. Nós falamos diante do Senhor: Senhor, eu pequei contra Ti, eu tenho errado contigo. Porque Ele já nos perdoou na cruz do Calvário. Fala: o Senhor é fiel e justo para nos purificar. Ele nos perdoa e nos purifica. Fala: Senhor, mas nós estamos no Teu corpo agora reunidos para glorificar e exaltar aquele que pode todas as coisas. Há um irmão enfermo, há um filho de um membro do corpo que tem uma promessa da Tua palavra e ele está perdido.
Eu tenho minha filha, essa moça bonita aqui. Ela não gosta que eu fale que é bonita, diz que só eu acho. Eu tenho meu filho que está lá nos Estados Unidos. Um dia eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, os meus filhos são teus. Eu sei que tu vai alcançá-los. Mas o Senhor sabe que eu sou ansioso por essas coisas. Então abrevie esses dias, eu quero por agora. Eu não quero ficar esperando saber que meu filho um dia vai ser, que ele vai passar por isso, passar por aquilo, começar a ficar cheio de sofisma na cabeça. Eu quero eles para o teu reino. E o Senhor me deu essa graça. Eu tinha que batizei o meu filho. Meu coração quase explodiu. Não por um ato de batismo, mas porque ele confessou Jesus. Ele falando comigo, ele falou: pai, eu nasci de novo. Embora ele se emocione, a alegria foi enorme, porque eu falei: Senhor, eu quero tempo curto. Eu não quero ficar esperando. Eu falei: não, Senhor, eu sei que a tua graça é enorme. Eu sei que é uma promessa. Mas abrevia essa parte para mim, porque eu quero eles no teu reino. E a igreja de Cristo é um lugar disso. Às vezes as pessoas estão no reino, no meio do corpo de Cristo, o filho está largado lá no mundo e fala: um dia vem. Fala: Senhor, não. Vem logo. Fala: pessoal, vamos orar sobre isso. Alguém está enfermo, não fala: não, meus irmãos, é bom ficar enfermo, é bom nada. É bom o outro, né? Ele fala: fica, meu irmão, fica bem. Você pode dizer diante do Senhor: Senhor, estou chamando o teu corpo, cura o meu irmão. A igreja é um lugar que nós não olhamos mais para nós. Observa que Jó chegou ao fim de toda a obra que Deus fez. Ele falou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas a palavra de Deus diz que a sorte mudou de Jó quando ele intercedeu pelos seus amigos. Quando não mais ele, mas interessou o outro. E a igreja é um lugar que nós estamos pensando no outro. Somos membros um do outro. Quando nós saímos daqui, da última vez que eu vi, levei o nome de algumas pessoas para orar. E cada vez me cobra um relatório: e fulano de tal, e fala como se fosse conhecido. Eu estou orando pelo fulano, me dá a notícia do fulano. A igreja é isso, ora por quem não conhece. E clama ao Senhor para que o Senhor faça uma obra. É a igreja. Esse poder enorme do Senhor na terra. Nós somos corpo. Fomos chamados em um corpo. Vamos viver no corpo, para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um e dê uma tarde vitoriosa em Cristo.